Irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós, amém? Mais uma vez nós temos esse momento que reservamos para podermos buscar a presença do Senhor nesse tempo de oração e que a nossa vida possa ser colocada diante do Senhor, O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, No Antigo Testamento essa era a expressão para aqueles que iam ao templo, e hoje a nossa expressão é reunirmos debaixo do poder e orientação do Espírito Santo, pois Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que a gente aproveite esse momento, alguns irmãos que estão aqui e os irmãos que estão nos acompanhando de forma virtual. Que Deus possa nos abençoar, direcionar a nossa vida e a gente ter esse momento de oração na presença do Senhor nosso Deus, amém? Vamos orar pedindo esse direcionamento de Deus. Você ainda tem tempo de convidar algumas pessoas aí da sua casa, para a gente poder ter esse momento de oração na presença do Senhor nosso Deus. Vamos. Senhor, muito obrigado por todo o cuidado do Senhor, toda a luz que o Senhor tem trazido a nós, a paz, o direcionamento e a força que sabemos, ó Deus, que vem do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada, que aproveitemos esse breve momento de oração, por estarmos, ó Deus, diante do Senhor. Que o Senhor renove, ó Deus, as nossas forças e que, ó Deus, para o fim de semana, que nós, ó Deus, sejamos gratos por tudo quanto aconteceu durante a semana. Que as bênçãos, o cuidado do Senhor seja sobre nossas vidas e que jamais nos esqueçamos, ó Deus, do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Visite as nossas vidas, supra, ó Deus, cada uma das nossas necessidades. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos, irmãos, de pé. Nós vamos ler o Salmo de número 146. Nós vamos fazer a leitura a uma só voz deste Salmo. Salmo de número 146. Salmo de número 146. Ok? Vamos fazer a leitura? Leiamos. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, o hino de número 13 sempre me chama a atenção sobre as realidades que encontramos nele. Nós vamos fazer a leitura e depois vou pedir ao nosso irmão Glaucio que possa aproximar um pouquinho mais aqui, para a gente poder orar, louvando e agradecendo a Deus por Cristo Jesus na nossa vida. O hino 13, titulado Contemplação, diz assim: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo sol a fulgurar,
nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da Arca Santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor e eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo, o Filho, fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Irmãos, o fato de ter Cristo Jesus morrido, estar hoje assentado à direita de Deus Pai, como disse João, é um advogado que temos para cada dificuldade da nossa vida, da nossa caminhada. Nós vamos orar agora uma oração de gratidão pelo perdão, pelo amor, pela misericórdia e por toda a bondade de Deus para com as nossas vidas. Coloque seu coração na presença do Senhor, lembrando que Cristo Jesus é aquele que pode compadecer-se de todas as nossas fraquezas. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de falarmos com o Senhor, de estar na Tua presença, Deus, na Tua casa. Agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor mandou ali na cruz morrer no nosso lugar, Seu único Filho, Jesus Cristo, a qual, Deus, temos a oportunidade, Deus, de pedir ao Senhor, Deus, que perdoe, Deus, as nossas falhas através do Seu único Filho que morreu ali na cruz no nosso lugar, Deus. Agradecemos ao Senhor pelas misericórdias, pelas bênçãos, Deus, derramadas sobre as nossas vidas, Deus, Amém. mais essa semana, Deus, que está se findando. Sim. Agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem cuidado, Deus, das nossas vidas, tem cuidado de nós, Sim, Jesus. mesmo sem merecermos, ó Deus. E pedimos ao Senhor neste momento que fale ao nosso coração, Amém. através da palavra do pastor, ó Deus, pastor Alex, que venha falar, ó Deus, nos nossos corações, a Tua palavra. Amém. E neste momento, ó Deus, de reunião de oração, colocarmos, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, as nossas intercessões, Sim, Deus. pelos nossos, ó Deus, pelos nossos familiares. Colocarmos diante do Senhor, ó Deus, neste momento, a vida do nosso país, ó Deus, que atravessa, ó Deus, nessa crise, ó Deus, tanto da doença como da política, e também, ó Deus, a questão financeira também, ó Deus, do nosso país. Cuida de nós, ó Deus, abre aos nossos corações, ó Deus, neste momento, Deus, para ouvirmos mais um pouco, Deus, da Tua palavra. Amém. Fique conosco no restante desta noite, esta oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, nós leremos agora Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler o verso de número 12. Então é Romanos 12, verso de número 12. Romanos, capítulo de número 12, verso de número 12. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Rogério, volume, zera ele aí no notebook. Só zerar o volume. Estou. Romanos 12, 12. Ok, irmãos? Diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Nós encontramos aqui, irmãos, no verso 12, são 3 ordens, mas do verso 9 até o verso de número 21, nós encontramos uma orientação geral para o comportamento dos crentes, O verso 12 aqui é uma divisão que foi feita de versículo, mas a porção toda fala do amor sem hipocrisia ou dos bons relacionamentos, E aqui existe o padrão da oração, na oração perseverantes. Oração nada mais é do que comunicação, falar com Deus.
né? Nós temos agora os efeitos da oração, mas a oração é isso, né? A palavra orar é pedir. Quando você ora, você pede, você apresenta a Deus. E nós temos tido, né, essa oportunidade de apresentar as nossas demandas diante do Senhor nosso Deus. Primeiro temos que lembrar que a vontade de Deus, ela é soberana. Então é Deus quem vai definir como vai tratar cada uma dessas coisas, né? Ainda que a gente tenha grande desejo, ainda que a gente ore, mas encontramos textos, né, que nos incentivam a falar com Deus sobre as nossas necessidades. Então, as pessoas sempre perguntam, mas já que a vontade de Deus é maior do que a nossa, para que então eu devo orar? Quando nós olhamos as Escrituras, nós percebemos que isso é uma ordem de Deus para nós. E aí então eu devo obedecer, porque eu não sei qual é a resolução de Deus, mas nós sabemos que Deus usará a nossa oração para que os fins possam ser alcançados. Ou seja, ele diz: orem, se vocês orarem, quando vocês orarem, vocês devem orar, perseverem na oração. Então é o modo que nós entramos em contato com Deus, não tenhamos preocupação nenhuma. E a oração, ela traz benefício, né, de acalmar o nosso coração, da gente declarar a nossa confiança em Deus, e nós devemos exercitar. O Senhor Jesus é o primeiro modelo para nós sobre oração. Então ele orava, tinha os momentos de oração, separava-se, ele ia para os locais, né, mais desertos, ia aos montes para encontrar tempo de oração, para que ninguém o perturbasse nesse tempo de oração. E ele fala com os discípulos para que os discípulos vigiassem e orassem. E ele diz que deveria então acontecer isso sempre na vida e na conduta dos filhos de Deus. Tanto que quando os discípulos pediram a ele: ensina-nos a orar como convém, o Senhor Jesus ensinou a eles uma oração. Então nós temos uma oração específica. E nós encontramos também uma conversa do Senhor Jesus com os seus discípulos. Ele disse: vamos ali orar. E ele vai então orar. Um momento de agonia, um momento de dor. O Senhor Jesus, depois de um tempo, volta e vê os discípulos dormindo, né? E ele diz: nem por uma hora pudestes orar comigo. Então ali não está dizendo assim, nem por um momento, nem um pouquinho. Ali uma hora é uma hora mesmo, né? Então ele está falando de 60 minutos, nem por uma hora, né, vocês puderam orar. Foram 3 experiências que o Senhor Jesus teve de ir aos seus discípulos. Foi ao mesmo tempo que eles: vigiai e orai, né, para que não entreis em tentação. Então aquele crente que cochila quanto a isso, né, que dorme e não tem uma prática de oração, ele está perdendo a intimidade com Deus, né? E por último, você vai descobrir, parece meio estranho eu falar isso, mas eu acho que é necessário. Você já descobriu que se você não orar, as coisas acontecem? Você descobriu. Então existem pessoas que elas vão declarar ser crentes e elas vão passar 10, 20, 30 anos sem ter vida de oração, sem separar um minuto, mas a vida dela vai acontecer naturalmente. Ela vai falar: está acontecendo, meu trabalho, meu salário vem, eu casei, meus filhos e tudo mais. Então preste atenção, não é Deus quem precisa da oração, é você. Então você na oração entende que os planos de Deus são melhores, que a intimidade com Deus, então é algo que te daria prazer. Então se você é daqueles que descobriu que na vida, mesmo sem orar, as coisas acontecem, você descobriu que Deus governa todas as coisas. Mas preste atenção, você não tem intimidade nenhuma com aquele que governa todas as coisas. Ou seja, Deus não é importante para você. E essa talvez seja um dos piores sinais de um não verdadeiro cristão. Ele não tem prazer de intimidade com Deus, ele não gasta tempo de oração, ele não conversa com Deus. Então talvez nós devêssemos avaliar a nossa intimidade com Deus, pois mesmo sem orar, o mundo vai continuar sendo do mundo. Mesmo sem orar, as coisas vão acontecer, mas não existe um cristão que não ore. Se você faz parte do grupo que não ora, talvez você devesse se preocupar não com a oração e nem com Deus,
mas dever se preocupar com o seu caráter como cristão, pois talvez a sua vida não seja simplesmente uma vida que lhe falta oração, mas seja uma vida que lhe falta Cristo Jesus. Por isso não tem prazer e nem desejo, né? Mas você pode ser uma pessoa que esfriou na vida de oração. Ok, aí sim, né? Os discípulos dormiram lá pelo cansaço, o dia foi muito agitado, então às vezes a gente está cochilando, mas Deus quer que nós acordemos, né? E o modo de fazer isso é muito simples. As pessoas precisam orar para aprender e manter a oração como prática, né? Nós temos orado, irmãos, por muitos motivos, né? Existem muitas pessoas apresentando as suas situações, algumas são mais veladas, outras mais públicas, mas a gente tem apresentado e tem pedido, né, ao Senhor nosso Deus. Hoje nós passamos, né, o dia orando pelo pai da Célia, né, que fez a cirurgia, então colocando diante do Senhor, pedindo a Deus que tudo ocorra bem, né, que ele retorne para casa e esteja muito tranquilo, né? Além de outros pedidos que foram apresentados, alguns particulares e outros, né, que nós não temos toda a informação. Nós temos aqui o Glaucio, né, que apresentou a tia, isso mesmo, né, Glaucio? A tia Hilda, né, está internada em coma induzido devido ao Covid, né? Então nós temos muitas informações de pessoas que estão passando, né, por esse vale aí, nesse momento tão difícil, né? Está internada nesse momento na UTI, né, em coma induzido, há grandes necessidades e a saúde não está tão estável, né? Eu tenho alguns amigos, hoje recebi a notícia, né, de um médico em Valadares, até achei que fosse Covid, mas ele foi encontrado, né, morto no apartamento, e foi um médico muito parceiro, né, lá em Valadares para cirurgias e pessoas carentes. Esse médico às vezes separava o sábado de manhã para fazer aí assim, temos 5, 6 cirurgias de pessoas que não tinham recurso nenhum, de situação extremamente grave. Então ele sempre separava um momento, né, e dava esse tempo, e a gente recebeu a notícia. Então orar, né, pela vida do doutor, pela vida da família, né, do doutor Sérgio lá de Valadares. E talvez você se lembre aí de outros pedidos. Nós vamos orar então, irmãos, por esses, e também temos para agradecer, né? Alguns irmãos aqui da igreja estiveram assim passando pela contaminação, outros aguardando resultados, né? Uma desses irmãos foi a Jane e o esposo dela foram contaminados, deu positivo, mas ela já pôde voltar, né, à atividade, ao trabalho. Graças a Deus ela está muito bem, né? Nós temos também orado pela esposa do pastor Gilson, né, lá da Bom Jardim, né, da Igreja Presbiteriana Bom Jardim. Então ela tem um tratamento, né, para fazer nos olhos devido a um glaucoma já há um bom tempo. Ela tem tratado, nem vai dar continuidade, tem umas cirurgias para fazer. Então a gente colocar a vida, né, dela na presença. Glaucoma é algo extremamente sério, então há grande necessidade, né? Ontem nós estivemos orando, hoje durante o dia a gente pôde lembrar, e eu peço aos irmãos, né, depois eu informo, né, sobre a cirurgia que ela vai fazer, e até mesmo a gente vai ter possibilidade de contribuir, né, com essa cirurgia. A Luciana, esposa do pastor Gilson. Vamos orar, irmãos, por esses motivos e agradecer. Eu vou pedir ao nosso irmão diácono Rogério, né? Ele vai lembrar aí, agradecer pela vida da Jane, do esposo, pedir a Deus pela vida da tia do Glaucio, né, dona Hilda, colocar diante do Senhor, né, o pai da Célia, que fez cirurgia, né, e a família do doutor Sérgio lá em Valadares, e tantas outras situações, e por fim que eu falei, né, a cirurgia da nossa irmã Luciana, esposa do pastor Gilson. Vamos orar por esses motivos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome, ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede estar na Tua casa nesta noite, ó Deus, para essa reunião de oração, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado,
o Senhor nos tem, ó Deus, sustentado na Tua presença, ó Deus. Amém, Senhor. E que nós possamos ter sempre, ó Deus, em nossos corações, agradecido, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Amém, Senhor. Nós te pedimos agora, ó Deus, pelos motivos de pedidos aqui, ó Pai, as pessoas, ó Deus, Sim, Deus. que necessitam, ó Deus, das Tuas bênçãos, necessitam das Tuas misericórdias, ó Pai. Sim, Deus. As pessoas, ó Deus, que estão enfermas, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, estar providenciando a cura para elas, ó Deus, Amém. e que elas possam, ó Deus, estar encontrando, ó Deus, conforto no Senhor, ó Pai. Sim, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do pai da Célia, ó Deus, que fez a cirurgia, que o Senhor, Deus, dê uma recuperação tranquila para ele, ó Pai. Sim, Deus. Também, ó Deus, a tia do Glaucio, ó Deus, que está, ó Deus, internada na UTI, que o Senhor possa, ó Deus, se for assim da Tua vontade, ó Deus, estar providenciando uma cura para ela, ó Deus. Sim, Deus. Te pedimos também, ó Deus, pela a esposa do pastor Gilson, ó Deus, Amém. que o Senhor possa, ó Deus, estar abençoando essa vida, ó Deus, naquela enfermidade dela, ó Deus, o Senhor possa estar livrando ela dessa enfermidade, ó Deus. Sim, Deus. Te pedimos também, ó Deus, pelos familiares, ó Deus, do doutor, ó Pai, que faleceu, que o Senhor possa estar confortando os corações deles, ó Deus, que eles possam, Deus, estar contando, ó Deus, conforto, amparo no Senhor, ó Pai. Sim, Deus. Nós te pedimos também, ó Deus, pela vida do Hércules, ó Deus, lembramos daquela vida, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, ter misericórdia da vida dele, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, estar, ó Pai, sarando aquela vida se for assim da Tua vontade, ó Pai. Sim, Deus. Abençoe a sua esposa, ó Deus, e que ela, ó Deus, possa, ó Deus, estar sempre confiando no Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos derramadas na vida de cada um de nós, ó Pai, membros dessa igreja, ó Pai, que somos corpos do Senhor, ó Pai, que nós possamos estar sempre, ó Deus, agradecendo ao Senhor, ó Pai. Amém, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê, ó Deus, uma noite e um final de semana, ó Deus, abençoado na presença do Senhor, ó Pai. Sim, Jesus. Agradecidos estamos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos voltar aqui, né, em Romanos, capítulo 12, para a nossa meditação. Depois nós vamos orar, né, por outros temas que nós temos aqui. Romanos, capítulo de número 12, versos 9 e 10. Versos 9 e 10, Romanos, capítulo de número 12. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que a gente sempre considera carta teológica, porque do capítulo 1 até o capítulo de número 11, o apóstolo Paulo explica o que é o Evangelho, qual é a necessidade do Evangelho. Ele está falando da ação de Deus. Capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo quer mostrar que todo ser humano está debaixo do juízo de Deus e que ele necessita do Evangelho. Capítulo 4, ele fala sobre a salvação por meio da fé. E ele utiliza o modelo de Abraão. Abraão é um modelo daquele que creu e recebeu o cumprimento das promessas. Capítulo de número 5 fala sobre a fé que justifica, ou seja, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos justificados e nos tornamos amigos de Deus. Aquela parede de inimizade, a parede de separação, ela é rompida e Cristo Jesus morre por nós quando nós ainda éramos pecadores. Capítulo de número 6 e 7 fala do poder que nós temos sobre o pecado. Então, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não temos mais ligação com o pecado. Eu preciso ler esses 2 capítulos para entender que eu morri para o pecado. Então, na justificação, Cristo Jesus morre para que eu viva. Como Cristo Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós estamos com Ele como encontramos em Colossenses. Nós também morremos com Cristo
e nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Então, quando nós somos batizados em Cristo Jesus, na obra do Espírito Santo, automaticamente nós recebemos nova vida, e essa é a confirmação da fé que nós temos. O capítulo de número 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo, ele gasta um tempo no capítulo 8 para falar do grande amor de Deus para conosco, da presença do Espírito Santo e do propósito da nossa salvação, nos parecermos com Cristo Jesus. Capítulo 9, 10 e 11 fala sobre a eleição em Cristo Jesus. O capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 11. Então é uma carta de profundidade teológica. Mas quando ele entra no capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, 15 e até o capítulo 16, ele fala de coisas práticas. Ou seja, ele explica a teologia e agora ele ensina a viver, No meu entendimento, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, todas elas tinham fundamento na relação, especialmente entre judeus e não judeus. E aqui o apóstolo Paulo está gastando um tempo para convencer os crentes, de que eles deveriam viver em harmonia e que não poderia haver separação. Ou seja, a carta de Paulo aos Romanos, ela quer dizer que tanto os judeus quanto quem não era judeu, todos estavam debaixo da condenação, mas eles seriam ressuscitados ou libertados em Cristo Jesus. E só Cristo Jesus é esse caminho. E a partir daí, ele disse que agora nós somos uma família, nós somos uma fraternidade, E talvez nós encontremos, de um modo geral, essa dificuldade de entendermos isso. Recente, falei sobre a importância da família da fé. Por isso, o apóstolo Paulo inicia aqui um tratado de comportamento. Já que vocês estão em Cristo Jesus, são nova criatura, tanto ele rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando você consagra a sua vida a Deus, você experimenta o quê? A vontade de Deus. E aí a gente fica sempre perguntando, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a nossa santificação, ou seja, é a nossa consagração. Quanto mais nós nos santificarmos, ou quanto mais nos consagrarmos, mais próximos nós estaremos da vontade de Deus, segundo o texto que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está falando da desmundanização que nós precisamos passar para que experimentemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Isso é um prêmio para as nossas vidas. E aqui o apóstolo Paulo mostra como é o comportamento daqueles que creem em Cristo Jesus. E eu peguei os dois versos. Primeiro, ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, A ideia aqui, irmãos, é que é para amar de forma verdadeira e não amar de forma fingida, que é um grande conflito no nosso coração. Eu acredito que há. Então, por exemplo, aqui não está falando de um amor geral e um amor por todas as pessoas. Aqui está falando de um amor de pessoas que acreditam em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles eram inimigos. A ideia é essa. Você tinha aqueles que acreditavam em Deus e aqueles que não acreditavam. E por causa da fé também, eles eram inimigos de relacionamento. E agora, eles devem demonstrar o amor, porque esse é o vínculo da perfeição. Ou seja, você grego, você judeu, como é que devem viver? Vocês devem amar verdadeiramente, não amar em hipocrisia. Então, nesse momento, ele não está falando do meu amor para com Deus, de um modo em que eu vou amar todas as pessoas do mundo. Não, ele está falando do nosso relacionamento. Amar aqui não é um princípio de sentimento. Amar aqui é um princípio de atitude, ou seja, faça alguma coisa, mas não faça com hipocrisia, não faça com desdém, não faça de forma falsa, mas faça com intensidade e com verdade.
E é isso mesmo, você agora é da família da fé, você precisa amar as pessoas. Tanto que o contrário, ele diz assim: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amar sem hipocrisia é apegar-se ao bem. Amar com hipocrisia é apegar-se ao mal, à falsidade, ao engano, né? Então preste atenção. O fato de amar alguém, especialmente da família da fé, não tem nada a ver com a pessoa, com o comportamento daquela pessoa. E é comum nós definirmos o padrão do amor se a pessoa é gente boa, se ela é legal com a gente, se ela é sincera, se ela é honesta, se ela não fala mal da gente. Então a ideia é o seguinte: se ela me trata bem, eu trato bem. Mas se ela me trata mal, eu trato mal. Está vendo que o versículo está corrigindo justamente isso? Onde é que ele fala mais sobre isso? Verso 21, ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu não devo pagar com o mal. Por isso, ele está dizendo que o amor não pode ser hipócrita. Então, não é que você vai amar uma pessoa hipocritamente, mas é se você é filho de Deus, se você é do povo de Deus, o seu amor, ele precisa ser verdadeiro e não um amor hipócrita. Pois quando alguém lhe fizer mal, você não vai retribuir com mal, você vai retribuir com o bem. Então, como é que você pode mostrar às pessoas que o seu amor não é hipócrita? É como você responde ao mal que essas pessoas lhe fazem. Não é o que você diz, não é se você leva essas pessoas para sua casa para lanchar, não é se você liga para elas no dia do aniversário, não é porque você parabeniza, não é porque você gastou um tempo, não, é porque você passou a ter um conflito com essa pessoa. E agora então você precisa demonstrar amor. Como é que você demonstra esse amor? Amando e fazendo o bem, mesmo quando essa pessoa lhe faz o mal. Onde está? Está aqui, verso 18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, alguém pode estar em guerra comigo, mas eu não preciso estar em guerra com essa pessoa. É lindo ver uma pessoa que vem toda armada para brigar com você. Você diz: não estou disposto agora. Ela fica decepcionada e ela sai e diz para as pessoas: falei, não falou nada. Mas não falou nada porque essa pessoa queria paz. Não é porque ela foi covarde, nada disso, porque a gente acha que o muito falar convence as pessoas. Não é isso. Então, o amor não hipócrita é o amor que consegue entender a dor, a dificuldade e compreender a outra pessoa. Por isso ele vai dizer: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ou seja, se você declara amar qualquer pessoa, aqui no âmbito eclesiástico, tá bom? Irmãos da fé, mas você procura ao máximo ofender, maltratar, falar mal dessa pessoa, você está indo contra a ordem desse texto. Ou seja, o seu amor é falso, o seu amor é hipócrita, não existe amor, e você precisa confessar os seus erros e mudar todo o seu comportamento. Onde é que nós encontramos isso, irmãos? Primeiro, nasce no nosso coração. A gente diz que a ira nasce no nosso coração. E aí então, quando eu dou vazão à ira, vem a cólera. A cólera é quando eu saio do meu nível ou de padrão de equilíbrio e avanço contra as pessoas, com ódio, com raiva. E é comum nós iniciarmos como? Encher a nossa mente. E a primeira coisa a fazermos é falar da vingança que pretendemos contra a outra pessoa. E às vezes nós compartilhamos isso. E você percebe quando uma pessoa não gosta da outra pelos comentários que elas fazem. E a gente percebe que quando alguém é simpático, ele ameniza. Quando alguém fala mal, ele fica calado. Mas se alguém que você vai embora. Em igreja, irmãos, como pastor, 20 anos,
ela carrega essa marca. É difícil, mas eu vejo e ouço cada comentário que eu fico assim assustado com a capacidade de uma pessoa dizer-se cristã e comentar e falar. Por quê? Não é que ela queira corrigir pessoas. Às vezes o intuito é ofender e vingar-se dessas pessoas. É quase dizer, tomara que tudo dê errado na sua vida. E eu digo, bem feito. O mal. Então, o poder da língua, e isso vem pelo que a gente fala. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Como é que você vence o mal? Não é deixando de praticar o mal. É diferente. É apegando-se ao bem. Então, você, em vez de fazer mal à pessoa, você deveria fazer o bem a essa pessoa. Pastor, mas isso é muito mais difícil. Então é justamente isso, né? O mistério do Evangelho é justamente isso, vai além daquilo que nós pensamos. Verso de número 10. Agora, aqui torna mais específico aquilo que eu falei do verso 9. Então, eu não estou falando aqui do seu amor com o seu vizinho, não estou falando aqui do amor com os seus parentes, não estou falando aqui com amor, um comportamento dos seus colegas de trabalho, estou falando da sua relação com os crentes. Talvez esse tempo distante pudesse nos fazer pensar sobre o mal que às vezes nós semeamos contra outras pessoas. Então, a gente está distante, passaram-se 4 meses, não encontrou todo mundo, mas lá no coração ainda existe um sentimento ruim. Olha o verso 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor. Isso. Então, aqui está a diferença, tá, irmãos? Amor fraternal não é o amor de um marido por uma esposa, não é o amor de um pai por um filho, mas é o amor de amigos, de pessoas que têm simpatia uma pelas outras. No caso aqui é a família cristã, por isso ele vai dizer: amai-vos cordialmente, ou seja, de coração. A ideia de amar de coração, irmãos, é a expressão assim: olha, eu gosto de você lá do fundo do meu coração. A ideia é essa. O que ele está falando aqui? O amor seja sem hipocrisia. O verso 10 é: eu amo de verdade, de coração, lá no meu coração, ou seja, de tudo que eu tenho, do mais profundo do meu ser, do que há de melhor em mim, eu amo você. E a ideia aqui de coração é a ideia de toda a alma, de todo entendimento, de tudo aquilo que a gente tem. Pois, irmãos, se nós devemos alguma coisa às pessoas que creem no Evangelho, é o amor. Olha para você ver o verso de número 8 do capítulo 13. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, nós precisamos entender quem é o próximo aqui. O próximo aqui não está no sentido da conversa com o Senhor Jesus lá atrás. O próximo aqui é aquele que é fraterno, que é da mesma fraternidade, é da mesma irmandade, é da mesma igreja. Eles precisam trabalhar isso, né? Esse tempo nosso de distanciamento, para algumas pessoas parece que foi a melhor coisa que Deus conseguiu fazer. Por quê? Porque ele não precisa encontrar com as pessoas, né? Talvez você tenha descoberto que você não sente saudade das pessoas, elas não são importantes, porque você não alimentou essa questão.
E talvez você tenha chamado esse tempo de 4 meses de tempo de livramento, pois você estava a ponto de fazer uma besteira devido à relação com outras pessoas. E aqui o texto diz: não devemos dever nada a ninguém, né? A conversa aqui não é sobre finanças, né? A ideia é essa, mas a ideia é: você não deve prometer e nem viver uma vida no qual as pessoas te cobrem alguma coisa. Mas preste atenção, se alguém cobrar de você amor, é uma dívida, né? E como é que se paga essa dívida? Amando, né? Amar aqui, irmãos, não é ir para a casa do outro e ficar lá e ter que almoçar junto, os filhos viajar junto. Esquece isso, não é sobre essas coisas. Amar aqui é considerar as pessoas. Onde é que eu encontro? Está aqui, ó, verso de número 10, vamos lá comigo? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Olha para você ver: preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, como é que você gostaria de ser tratado? Qual é a dignidade que você quer receber? É assim? É. Então dê ao outro. Não mate, não adultere, não furte, não minta. Viva uma vida tranquila. Então todo o bem que você quer para você, queira para mim também. Então preste atenção, não quer dizer que eu tenho que receber todo mundo da minha casa para dizer que eu amo. Eu posso nunca me encontrar com uma pessoa, eu posso nunca me reunir, eu posso nunca participar de uma festa, mas quando eu me relaciono com essa pessoa, eu a trato com honra, dignidade. Então não traia isso, não faça mal, não fale mal, não dê mau testemunho, não fale mal dessas pessoas, pois tem pessoas que nunca vão se encontrar, mas já falou. Vou abrir aqui uma exceção, né? Nesse tempo agora da política, tem hora que eu fico assim assustado, não pelo que falam dos políticos, mas quem fala, assim, os níveis, palavrões, xingamento, um ódio profundo. Eu fico assim: onde essa pessoa aprendeu isso? Onde essa pessoa aprendeu essas coisas, né? Ela aprendeu dela mesma, está nela. É uma pessoa que tem interesse, porque no viés político ela honra as pessoas no seu pensamento, mas desde que o seu pensamento seja de acordo e o outro também pense a mesma coisa. Nós precisamos tratar as pessoas com honra. O meio político parece que nós recebemos o direito de deixarmos de sermos cristãos para provarmos quem somos. E não há necessidade disso. O palavreado que é utilizado, as ofensas que vêm. Cristo Jesus esteve diante de pessoas muito más, mas ele não ofendeu essas pessoas. Ele a tratou com muita integridade, com muita maturidade, mas a gente não vai encontrar. E às vezes da boca dos crentes a gente encontra isso. Como é que eu demonstro amor às pessoas? Então presta atenção, não é convidando para ir na festa, não é convidando para ser testemunho de casamento, não é porque tem uma reunião e essa pessoa vai na minha casa, não, é que você vai dar a ela o que é justo nas suas relações. Existem pessoas que a gente tem maior intimidade, né? Existem pessoas que nós temos menor intimidade. Existe uma música, ela é muito bonita, mas eu não sei se ela é beleza, né? Que é a música do Roberto Carlos: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Mas eu queria dizer para você que se você tiver 1 milhão de amigos, você está falido. Você não quer reunir com esses amigos? Você não quer encontrar com esses amigos? Reunir? Então nós temos um grupo muito pequeno de amigos e cada pessoa vai encontrar esse grupo, né? A igreja também tem isso. Nós podemos ter 300 pessoas, mas é impossível reunir 300 ao mesmo tempo. Tanto é que um grupo vai ter maior intimidade, uma família vai ter um relacionamento, os adolescentes vão encontrar pessoas mais próximas, mas isso não quer dizer que um está desonrando o outro. A honra é a dignidade no tratamento, mas, preste atenção, nós iniciamos o destratar as pessoas quando não as honramos. Irmãos, onde é que inicia a honra? É no nosso pensamento. Não é no modo em que tratamos as pessoas. Sabe por quê? Porque a gente pode tratar as pessoas com muita honraria, mas lá no coração xingando essas pessoas. Incrível.
incrível como. Existe uma brincadeira, eu fui garçom durante 6 meses, trabalhando, servindo as pessoas, né? Então eu sei muito bem o que é isso. E as pessoas sempre dizem uma brincadeira: nunca ofenda quem te serve alimento, porque você não sabe o que essa pessoa é capaz de fazer, cuspir no prato, colocar comida estragada, fazer um monte de coisa. Então existe sempre essa brincadeira. Então quando você for a um restaurante, nunca brigue com o garçom antes dele te servir, porque ele pode avacalhar. Essa é uma brincadeira, não é um pensamento. Mas existem pessoas que elas te tratam com tanta honra na frente, mas por trás elas acabam com você. Isso não é problema da pessoa que está sendo maltratada, isso é problema do caráter de quem está fazendo isso, né? Eu não posso obrigar as pessoas a serem corretas, mas eu devo tratá-las de modo correto, de justiça. Por isso que o texto vai dizer isso: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Afeto e honra é algo que nós necessitamos, irmãos. As pessoas precisam aprender, né, sobre isso. E o modo de você testar é, primeiro, quais são os seus pensamentos sobre as pessoas. Segundo, o que você fala com as outras pessoas sobre essa pessoa. Terceiro, como você trata publicamente essas pessoas. Irmãos, é fácil descobrir quem não trata com honra as outras pessoas. É muito fácil, a gente sabe disso, né? Às vezes extrapolamos, mas é muito fácil perceber quem está deliberadamente com a intenção de desonrar outras pessoas. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz que nós devemos honrar as pessoas. Aqui diz: você deve amar o seu próximo como a si mesmo, né? Eu tenho que olhar para o meu próximo e dar a ele o direito do erro, dar a ele o privilégio da dúvida. Pode ser que ele quis fazer diferente, tentou, mas de vez em quando a gente etiqueta as pessoas e diz assim: você é assim, você é assim, você é assim, você é assim, você é assim. Mas isso não é porque a pessoa é assim, é porque desordenadamente nós decidimos não ser compassivo. E de vez em quando, irmãos, eu vejo as pessoas assim destruindo a imagem e o nome de outras pessoas simplesmente pela vingança. É muito comum, às vezes a gente está numa conversa e daí a pouco começar uma conversinha baixa sobre o que fulano fez. Já percebeu como nós apresentamos as pessoas? Conhece o fulano? Aquele que fez assim com a esposa dele, que fez assim no trabalho, que era da igreja tal, que fez isso. Meu, a vontade minha é de dizer às pessoas: quem te perguntou alguma coisa? Apresente a pessoa com dignidade. Quem é ela? Ela é filha de fulano. Ela congrega na igreja tal. Mas agora vir e apresentar as imperfeições da pessoa, eu acho que é o fim. O fim. Talvez você pudesse, a partir de hoje, aprender a elogiar as pessoas. Ela pode ter mil defeitos, mas você poderia escolher uma qualidade e dizer: é fulano de tal, e ele é assim, lembra? É parente de tal, fez isso positivamente. Mas parece que o demônio próprio, e não o domínio próprio, nos visita nessa hora. É aquele demônio que está dentro de nós que quer acusar as pessoas. Que o amor seja sem hipocrisia. Amemos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de comunidade, e tratemos com honra uns aos outros. A ninguém fiqueis devendo, exceto
o amor, pois toda lei se cumpre no amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus que nos ajude, nessa caminhada e encerrar também a nossa reunião de oração. Pedir ao nosso irmão Sadi que venha aqui pertinho e ore ao Senhor, agradecendo, por essa reunião e esse encontro nosso aqui. Senhor Deus Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de nós estar aqui na tua casa. Isso. Muito obrigado, Senhor, a tua palavra que foi lida, a tua explicação, ó Pai, que foi explicada para nós, ó Pai, que edificar, ó Pai, ser eficaz na nossa mente, no nosso coração. Sim, Deus. Muito obrigado, Senhor, esse teu servo, ó Pai, que trouxe para nós, ó Pai, essas palavras, essa orientação. Sim, Deus. Ó Pai, o Senhor, ó Pai, cada dia, cada momento, Senhor, o Senhor abençoe esse teu servo. Amém, Senhor. Sempre, ó Pai, eu ter coisas boas, ó Pai, da tua palavra para trazer para nós. Sim, Jesus. Falar as coisas, Senhor, para nós, ó Pai, que nós, as coisas, ó Pai, para nós, ó Pai, dedicando para nós a nossa necessidade. Sim, Deus. Ó Pai, o Senhor tem com o teu servo, ó Pai, cada dia, cada momento. Amém, E Senhor. nesse momento, Senhor, mais uma vez eu te peço, Senhor, essas pessoas que estão lutadas, ó Pai, Sim. essas enfermidades, Ó Deus. o Senhor, ó Pai, que estende a tua mão soberana, poderosa sobre o lar de cada um deles. Amém. Ó Pai, nesse momento, ó Pai, fica conosco, ó Pai, no restante dessa noite. Sim, Deus. Perdoa, ó Pai de amor, as nossas falhas, os nossos pecados. Amém, Ó Senhor. meu Pai de amor, Perdoa, essa Senhor. oração que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, hoje, sexta-feira, a gente está lá na casa do Hércules, Ficamos lá até 18 e um pouquinho, saindo de lá, e amanhã a gente deve terminar a colocação das telhas, Tem alguns itens ainda para a gente poder acertar, mas aquele objetivo principal, a gente atingiu. Domingo a gente vai dar um relatório melhorzinho, a junta diaconal tem acompanhado, recebemos a ajuda de muitos irmãos, e que Deus possa abençoar. Amanhã a gente fecha essas ideias, o que falta lá ainda para a gente fazer, e na outra semana a gente encerra, O Hércules sofreu um acidente, Ele está acamado, não consegue movimentar, não consegue comunicar, ele fica um tempo, em cadeira de roda, mas o tempo todo ele fica na cama, tem tido assistência, tem tido cuidados, e a gente acompanhando lá, desde dezembro, viu que há essa necessidade. Então fica no telhadinho, muito legal, muito bem feito, coisa de primeira mesmo, e vai ajudar na questão de chuva, questão de sol, e se Deus permitir, a gente tem futuras ideias, e a gente vai pedir a Deus para poder continuar ajudando, O Hércules, ele é casado com a Elande, que é a esposa está na atividade, trabalha no Hospital Márcio Cunha, e a gente precisa orar por eles, para que tudo corra bem e eles recebam as assistências. E nós estamos dando uma pequena ajuda diante desse processo, Desde sexta-feira passada, nós estamos mexendo, então, sexta, no sábado, segunda, até hoje, todos os dias, chegamos lá 7, 8 horas, cada dia chega um horário, Tem uns cafés lá que a gente toma antes, e aí por volta das 17 horas, 18, a gente está encerrando, e se Deus quiser, amanhã a gente termina. Já mandamos algumas fotos, Depois a gente manda mais para os irmãos, poder ver. Se você ainda não contribuiu, entre em contato com a junta diaconal para saber o que é necessário para a contribuição, ok? Que Deus abençoe as nossas vidas, a gente tem uma noite assim maravilhosa de descanso. Amanhã a gente vai estar lá, ore por nós, E no domingo, a gente, 9 horas, tem escola dominical, faça a sua inscrição. Às 10 horas a mocidade tem, juntamente com os adolescentes. À noite, às 19 horas, a gente tem um culto, então você manda. Mas esse sábado e domingo nós vamos ter 2 programações especiais, Ou melhor, 3, Sábado, às 15 horas, tem reunião do conselho. Sábado, às 16 horas, tem a primeira reunião dos adolescentes. Então a gente vai iniciar ali um bate-papo
a leitura do livro O Peregrino, né? O livro é para ter chegado hoje, irmãos, ainda não chegou. Assim que chegar, eu entro em contato com os irmãos e faço a entrega, tá? E domingo, às 16 horas, tem um encontro das crianças, né? Então, entre em contato aí com o pessoal da UCP, a gente está tendo reunião às 16 horas, a gente vai ter um encontro e no outro sábado, no outro domingo, um encontro muito especial. Esteja lá ligado. Se houver alguma necessidade, algum irmão que tenha necessidade, que a gente possa estar orando e pedindo a Deus. E para a gente, o último recadinho, nosso irmão Gilberto, né? A gente esteve orando por ele, ele está com dengue, né? Suspeita de uma dengue hemorrágica, está sendo tratado, cuidado, acompanhando, a gente está em oração, né? E eu gostaria de encerrar então fazendo essa última oração pela vida do nosso irmão Gilberto, eu acabei esquecendo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós e pedimos, ó Pai, mais uma vez pela vida do nosso irmão Gilberto. O Senhor esteja cuidando dele, consolando ele e trazendo, ó Deus, aquilo que é necessário para que o corpo esteja, ó Deus, restabelecido, e também pelas orientações médicas e medicações ou qualquer ação que seja eficiente. Desperta-nos, ó Deus, para sermos intercessores. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Né? Esse tempo a gente não está dando para visitar, mas manda um recadinho para o nosso irmão Gilberto, nossa irmã Célia, né? O pessoal no grupo já mandou os recadinhos lá. Manda um recadinho para a Jane, né? Estão orando, agradecendo a Deus pela sua vida, ok? Que Deus os abençoe, uma boa noite e até domingo de manhã.